Vamos lá, irmãos. Eu quero compartilhar hoje uma palavra que está dentro dessa série. Diga assim comigo: em Deus eu posso. E hoje eu tenho uma responsabilidade que o Espírito Santo colocou no nosso coração em falar sobre um tema até forte, é um tema forte. Ficar livre da morte prematura. Diga assim comigo: ficar livre da morte prematura. Essa foi uma série que Deus colocou no coração do apóstolo, né, esses temas, e ele passou o tema para que o Espírito Santo nos ajudasse a desenvolver a palavra. E nós vamos trabalhar hoje o texto de 2 Reis, capítulo 4, abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 a 16. Obrigado, Marcos, obrigado. Eu não sei quem inventou esse negócio de aparelho na boca, irmãos, que eu estou com vontade de arrancar. 2 Reis, isso é dentista, né, Márcia? Falei para a Dani que amanhã se a dentista estiver no consultório, eu vou falar: arranca tudo isso aqui. Não quero mais. Vai ficar torto, mas não quero mais. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 16, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, quem estava indo? Eliseu era o quê? Ele era profeta, não era? Sucessor de quem? Quem lembra? De Elias, ele era sucessor de Elias. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este sempre que passa por nós, ele é o quê? Diga comigo: um santo homem de Deus. Versículo 10. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então ele disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Diga assim comigo: ela não tem filho. Amém. Por isso disse ele: chama. E chamando-a, ela se pôs à porta. Versículo 16. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa noite que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração segundo o teu querer. Espírito Santo, revela ao coração de cada um a tua palavra. Oh Deus, traga um profundo, revela, Senhor, segundo, Pai, a vida de cada um, Senhor, mas que seja segundo a tua vontade, não a minha vontade. Fala o mais profundo da nossa alma, que haja manifestação de cura e libertação nessa noite. Oh Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade de falar, de agir nesse lugar, assim como nas casas que estão nos assistindo nessa noite, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus: unge os ouvidos para que possamos ouvir a Tua palavra. Prepara o nosso coração para receber a semente da Tua palavra. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Bom, irmãos, o capítulo 4, ele fala
2 Reis, capítulo 4, ele fala a história de duas mulheres. Logo no início, conta a história de uma mulher que a situação dela, economicamente, era uma situação de pobreza financeira. É aquela história das vasilhas vazias. Você lembra da história? Quando o marido dela morreu, o marido dela era crente, e de repente, os credores vieram até ela, e ela chegou até Eliseu e falou: olha, meu marido, ele vivia na igreja, ele servia ao teu Deus, Eliseu, e agora meu marido morreu, e os credores querem levar meus filhos. E Eliseu falou assim: o que você tem em casa? Não tenho nada senão uma botija de azeite. Então faz o seguinte, pega as vasilhas vazias dos seus vizinhos, e fecha a tua porta com teus filhos, e começa a derramar o azeite. Você conhece essa história já, sim ou não? Não é sobre ela que eu quero falar nessa noite. Mas o que eu quero ministrar nessa noite é sobre a história da sunamita. E o tema que foi me dado como fazendo parte desse seminário, Em Deus Eu Posso, ficar livre da morte prematura, eu confesso que inicialmente eu fiquei até preocupado, falei: o que eu vou falar sobre isso? E buscando em Deus e lendo esse texto, eu falei: eu preciso até buscar outro texto, agora eu estou até preocupado com o horário. Porque Deus começou a me dar uma revelação com relação a esse texto da sunamita. E ela passou por situações que, em dois momentos da vida dela, ela viveu a morte prematura, antes de um sonho que ninguém sabia que ela tinha, e em virtude das circunstâncias, ela viveu a morte prematura de um sonho, e depois ela viveu uma segunda etapa dessa morte prematura. E eu sei que nos tempos que a gente trazendo para os dias de hoje, nós vivemos uns tempos muito difíceis, que eu confesso que eu jamais imaginaria viver, porque como homem, como ser humano, nós traçamos planos e projetos, e muitas vezes nossos planos, eles caminham segundo a nossa vontade, mas nós jamais imaginaríamos que vivíamos tempos difíceis, como esses que estamos vivendo. Diante de uma pandemia, que nós não sabemos, como eu disse até no domingo, que muitas vezes colocamos a nossa confiança até numa vacina que o homem está criando, e eu até sei que você pode falar: pastor, mas pode ser homens capacitados por Deus, amém, né? Numa vacina que nem na Rússia, chamada Sputnik, outras mais que o Brasil está testando. Mas nos esquecemos que acima de qualquer vacina, ou de qualquer conhecimento médico, biológico, quer que seja, existe um Deus que está acima de toda razão e todo conhecimento natural do homem. E diante disso, falar que estamos livres da morte prematura, eu só posso buscar essa liberdade ou essa libertação na minha vida, se eu entender o princípio da libertação, e se eu entender e conhecer o Deus a qual eu sirvo. Essa mulher, mas primeiro eu tenho que entender algo, irmão, antes de eu entrar e falar um pouquinho da morte prematura, em Deus eu posso ficar livre da morte prematura, eu tenho que entender um pouquinho do coração da sunamita. Por que eu tenho que entender um pouquinho? Você percebe que eu falei para você que eles, em 2 Reis capítulo 4, fala a história de duas mulheres. Quantas mulheres? Uma era pobre, financeiramente falando, e a outra numa condição melhor. Tanto é que ela sempre que o profeta passava, ela trazia o profeta para comer em sua casa. E ela convidava o profeta para comer pão. E ali, ela fazia isso, porque ela sabia que o profeta, segundo o coração dela, era um homem santo, um homem separado por Deus, era um homem diferente. E isso era tão forte no coração dela, que eu estou resumindo por causa do tempo, que ela chegou no seu esposo, e ela disse assim para o seu esposo: não só o pão, mas vamos fazer até mais que isso, vamos preparar para ele um quartinho no canto do muro, vamos colocar uma cama, uma mesa, um candeeiro, e todas as vezes que este homem vier para Sunem, ele possa repousar aqui em casa, ele possa dormir aqui em casa. Sabe, essa mulher, querido, ela, com a frase ali, para ela, Eliseu era um santo homem de Deus, ela honrava, diga assim comigo,
A sunamita tinha um princípio de honra a um homem de Deus. Sabe, a gente não entende, você pode dizer assim, mas pastor, por que ela tinha isso? Ela queria algo em troca? Sabe, infelizmente a gente percebe, a gente vê, no decorrer da vida, não estou dizendo que isso é uma visão espiritual, a gente percebe que existem pessoas que têm um coração quebrantado, tem pessoas que fazem as coisas sem intenção alguma, existem pessoas que barganham com Deus. Infelizmente, existem pessoas assim, pastor? Existem. Que pessoas que barganham com Deus, até na sua oferta. Olha, Deus, eu estou dando, mas é o seguinte, hein? Eu vou ofertar, mas eu quero receber. Olha, Deus, eu estou ajudando tal pessoa, mas eu quero receber em troca, hein? Existem pessoas, irmãos, não existe ninguém que conheça tanto o nosso coração quanto o nosso Deus. O nosso Deus, Ele conhece o nosso coração. Até um não que você diz, Ele sabe se o não foi com amor, ou foi com segunda intenção, ou sei lá de que maneira, mas Deus conhece o nosso coração. Sabe, e é interessante, que essa mulher, o fato é que essa mulher, ela se importava muito com Eliseu. Por que ela se importava tanto com Eliseu? Porque ela disse para o seu marido, eis que tenho observado, que este sempre que passa por nós, é um santo homem de Deus. No versículo 9 ela diz isso. É um homem separado, é um homem diferente, é um homem que, ele tem algo diferente, sabe, ele tem algo diferente. Para essa mulher, Eliseu era um homem diferente, tinha algo que marcava a vida dele. E você que conhece a Bíblia, você sabe o que eu estou falando, existia um brilho, existia uma unção sobre Eliseu, era unção até em dobro da de Elias, porque quando Elias subiu, ele falou, eu quero tua unção em dobro ainda. Existia essa unção sobre ele. Mas o coração de Eliseu era um coração abençoador. Ele era um profeta. E é por isso que ela era tão amável com ele. Ela não tinha uma segunda intenção. Sabe, o seu respeito, o seu cuidado por Eliseu, era um reflexo do seu respeito e o cuidado pelo Deus de Eliseu. Olha que interessante. Eu estudando um pouco esse texto, eu pensava assim, por que esse cuidado com Eliseu? É porque ela era um reflexo que ela via o próprio Deus, o Espírito de Deus na vida de Eliseu. Era muito interessante isso. E o cuidado era tanto que a mulher não se limitou somente em dar comida ao profeta, mas ela se preocupou e também em arrumar um lugar para ele descansar, em preparar um lugar para ele poder ter um tempo dele ali, sabe, quando ele passasse, talvez dormir, sei lá, ter o seu tempo. E aquela mulher chegou no seu esposo e falou assim, vamos fazer isso. E é interessante, né, eu vou correr um pouquinho por causa do tempo aqui. Essa mulher, ela não ofereceu comida, mas ela quis construir um quarto, e ele poderia ficar lá quando ele quisesse, quando ele passasse por ali. E desnecessário dizer que Deus não poderia, né, querido, deixar o cuidado e o afeto dessa mulher sem recompensa. O que eu quero dizer nessa noite, eu sei que muitos de nós que estamos aqui ou que estão nos assistindo, talvez existem projetos, existem sonhos pessoais, que talvez um dia viveu a morte prematura, devido às circunstâncias, devido a algo que aconteceu no caminho, no interregno da vida, e algo que você não quis que acontecesse, rompeu, parece que acabou, que morreu o sonho. Eliseu não sabia, tanto é que quando ele se preocupou ele chamou Geazi, e ele falou, vai até essa mulher, pergunta para ela se ela quer que eu vou falar dela para o rei ou para o comandante. Tipo assim, vê se quer que eu faça uma boa política dela. Fala, olha, a sunamita, trata ela bem, porque ela me trata com muito amor. Trata ela bem. Ela falou assim, não, fica tranquilo, eu moro bem no meio do meu povo, eu habito bem no meio do meu povo, eu estou tranquila. Ela não demonstrava que lhe faltava nada na vida. A vida financeira dela estava boa. Ela disse que habitava bem no meio do povo. E aí Eliseu disse assim para Geazi, mas o que nós podemos dar a ela em recompensa, em troca por tudo que ela nos faz?
Aí Geazi olhou e disse assim: eu percebo que ela não tem filho, e seu marido já é velho. Sabe, querido, eu sei que existem famílias hoje, casais, que são realizados em não querer ter filho. Mas em regra, a maioria quando casa, ele casa pensando em formar família e sucessores, não herdeiros, sucessores. E um dia eu posso explicar aqui a diferença de herdeiros e sucessores. E essa mulher, eu creio que ela tinha um sonho também. Ela casou, existia um princípio, talvez ela quisesse ter filhos, mas devido a alguns motivos na vida dela, ela não podia ter filhos, ou não aconteceu. E em virtude disso, vem a primeira situação de morte prematura na vida dela. Ela talvez tivesse um sonho de ter filhos, que ninguém sabia, e os anos se passaram, tudo se passou, e acabou que ela não teve filho. E ela acabou aceitando aquilo, porque passaram-se os anos. Olha, quando era para acontecer, já era para ter acontecido. Se não aconteceu, não vai acontecer mais. Até o próprio moço, até o próprio Geazi disse para Eliseu, falou assim: o marido dela já é velho, tipo assim, agora não tem mais condição de lhe dar um filho. Agora se encerrou. E naquele momento, quando Deus ministra no coração do profeta, é naquele momento que quando tudo parece que é impossível de acontecer, quando parece que o sonho que era para ser realizado não se realizou, é quando o Espírito Santo de Deus envia um profeta na nossa vida para dizer assim: se o sonho morreu no seu coração natural, o sonho não morreu no meu coração, porque fui eu que gerei esse sonho, e o sonho continua vivo na sua vida. Pode aplaudir ao Senhor? No nosso coração, o sonho pode morrer, porque infelizmente nós temos nossas limitações naturais. Muitas vezes nós vivemos uma luta na nossa mente, da alma e do espírito, porque o natural, ele age contra o sobrenatural. Não dá mais tempo. Eu sonhava com a minha família unida, servindo ao Senhor, mas de repente o tempo passou, meus pais se separaram e agora parece que tudo acabou. Ainda dá tempo. Sabe, meu irmão, o que aos olhos do homem parece que se encerrou, parece que não tem mais jeito, para Deus a morte prematura não tem poder, porque para Deus aonde havia morte, ali ainda há vida. A morte não tem poder sobre a vida, porque o nosso Deus é vida. Aleluia! Esta mulher não tinha um filho, e cientificamente falando, ela não tinha probabilidade de ter um, porque seu marido era velho. Cientificamente falando, ela não tinha probabilidade de ter um filho. Sabe, mais interessante, que essa mulher, ela servia a Deus, não buscando algo em troca. Diga assim comigo: ela servia a Deus, não buscando algo em troca. Você percebe, gente, que muitas pessoas hoje, ou só eu vejo isso, servem a Deus buscando algo em troca? Ou não? Ou você nunca fez isso? Muitas pessoas servem a Deus, tipo assim: Deus, eu vou na tua casa todos os dias, todos os cultos. Deus, eu ajudo lá com cesta básica. Deus, eu dou oferta. Deus, eu faço isso. E o Senhor não me ajuda. Espera aí, eu não vi uma reclamação no texto. Eu procurei, irmãos, para poder falar. Eu estudei esse texto, para ver se a sunamita reclamava. Em nenhum momento, quando o profeta falou com ela assim, falou assim: o que eu posso fazer por você? Ela falou: estou tranquila, tudo que eu faço é por amor a Deus, por amor a Deus. Por que por amor a Deus, pastor? Não está escrito isso. Porque ela disse para o marido dela assim: vejo que este é um santo homem de Deus, por isso eu faço. Ela via seriedade,
ela via compromisso. E aquela mulher, ela servia com amor. E sem buscar nada em troca. Gente, existem pessoas, me perdoe agora, e olha, segura aí agora, você está em casa, segura no sofá, hein? Entenda uma coisa que eu vou dizer. Tem pessoas que pede, não recebe porque pede mal, porque quer barganhar com Deus, e o nosso Deus não é Deus de barganha. Sinto te dizer, meu irmão, se você está aqui negociando com Deus, você vai estar perdendo tempo, fique em casa que é melhor. Porque quando nós servimos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos oferecer. Nós servimos a Deus pelo que Ele é, e por isso nós temos que dar o nosso melhor a Ele. Porque, meu irmão, o que Ele é? Você já parou para pensar nisso? O que Ele é? E enfim, sabe, a frase, a mulher não tinha filho, e cientificamente falando, não tinha probabilidade de ter um, porque seu marido era velho. Repita assim comigo: porém, isto não significa que ela não poderia ter um. Diga assim comigo: as circunstâncias não definem o projeto de Deus na minha vida. Só que com essa moleza você não tem fé nenhuma. Repita de novo comigo, diga assim: as circunstâncias não definem o projeto de Deus na minha vida. Amém, aplauda o Senhor. Aleluia. Meu irmão, porque se alguém que satisfaz desejos, mesmo quando a ciência dá 0 de probabilidade para as suas satisfações, sabe quem é? É só Deus. A ciência pode dar 0 de probabilidade. Meu irmão, a gente conhece testemunhos, pessoas, sabe, não subestimando o conhecimento médico, respeito muito, psicológico, enfim, todo tipo de conhecimento, respeito mesmo. Gosto de pessoas inteligentes, mas se alguém chegar para mim e falar entre conhecimento e Deus, eu sou mais ficar com milagre do que com conhecimento. Porque o milagre ele não se explica, o milagre ele se vive. É diferente. Nós vamos entrar num seminário no mês que vem. Vou dar um spoiler aqui já para você. O nome do seminário é Movendo a Pedra. Movendo a pedra, sabe por quê, meu irmão? O que é mais difícil, mover a pedra ou dizer para Lázaro: Lázaro, sai? O que é mais difícil? Um de cada vez, senão eu não ouço. Mover a pedra, meu irmão, porque o milagre já estava feito, Lázaro já tinha ressuscitado, mas quando Jesus falou: move, tira a pedra para ele sair, o problema é a incredulidade que está no nosso coração. O milagre Deus já liberou sobre tua vida, meu irmão. A morte prematura não tem poder sobre você. Aleluia. Sabe, querido, para a ciência, essa mulher não tinha probabilidade de ter um filho, ou seja, foi o primeiro momento de morte prematura que ela viveu. Cientificamente, talvez ela foi lá no ginecologista, e ele falou assim para ela: olha, o tempo da senhora ter filho já foi, e agora o teu marido já era, não tem jeito. Mas isso não abateu o coração daquela mulher para servir a Deus. Ei, presta atenção, você aí, ó, Deus está falando com você agora. Você que só fica feliz quando as coisas estão bem, quando tudo vai bem na tua casa. Se ainda as coisas não aconteceram, continue adorando a Deus, porque Abraão permaneceu firme. A Bíblia diz, Romanos capítulo 4, versículo 19, porque ele glorificava a Deus em todo o tempo. Nós temos que aprender como igreja. Meu irmão, glorificar a Deus é em todo o tempo, é em todo o tempo. Além disso, um outro ponto que também é digno de nós notarmos aqui, é que Eliseu, ele não sabia que desde o início, o desejo daquela mulher acabaria por satisfeito, por sanado. Ele não sabia que o desejo daquela mulher era ter um filho. Tanto é que se ele soubesse, ele não falava para ela assim: você quer que eu te apresente ao rei?
ao comandante que eu te leve na casa dele? Quer que eu te leve na casa do Dória? Não, Dória está queimado. Quer que eu te leve, sei lá, na casa de outro? Sabe? Não, ele não sabia, senão ele não teria dado essa sugestão. Mas ele fez o quê? Ele perguntou a Geazi: o que podemos fazer por essa mulher? Geazi olhou e falou: ela não tem filho, seu marido é velho. Então aquela mulher, ela vivia já uma morte prematura, de um sonho, porque as circunstâncias definiam na vida dela, no âmbito natural, que ela não teria mais condição de ter um filho. Só que no tempo que ela não ficou ali, vivendo uma tristeza, um desânimo, mas ela servia ao Senhor. De que maneira, pastor? Abençoando a vida do profeta, sabe, ele preocupado com a vida de um homem de Deus. Enquanto ela servia o profeta, ela estava adorando ao Senhor. Enquanto ela servia o profeta, ela servia ao Senhor. Deus se preocupou através do profeta e lhe concedeu e trouxe vida àquele sonho que parecia que estava morto no coração daquela mulher. Minto, parecia não, estava morto ao coração daquela mulher. Tanto é que o profeta chegou nela no versículo 16, você leu comigo lá, falou assim: olha, no tempo da vida tu darás a luz a um filho. Ela falou: ô profeta, não brinca comigo não, não minta para mim não minta para tua serva, porque ela não conseguia acreditar nisso. E talvez você está aqui hoje nesse culto também, nessa série de mensagens Em Deus eu posso. Meu irmão, se ali estivesse escrito na minha religião eu posso, eu poderia te dar certeza que você talvez não conseguiria. Mas no Deus a qual nós servimos, nós podemos todas as coisas segundo a palavra dele. Se estiver dentro dos princípios da palavra e você estiver no caminho de Deus, pode ter certeza, se alguém tentou te tirar da rota e do sonho de Deus, esse sonho vai voltar a ter vida no seu coração. Quantos projetos, sabe qual é o problema? A minha preocupação é quando começa uma mensagem nesse contexto, a pessoa já começa a pensar em dinheiro, em carros, em casas. Não, meu irmão, eu quero que você saia desse mundinho. Eu quero que você comece a pensar em projetos de salvação para a sua família, para o seu marido, para a sua mãe, para os seus primos. Eu quero que você comece a pensar a sua família ser próspera, e prosperidade não está relacionada a dinheiro, mas está relacionada a viver uma vida feliz na presença do Senhor. Oh, meu irmão, se você entendesse a profundidade disso, quando o profeta chama aquela mulher, no versículo 16, e ele anuncia para ela que ela teria um filho, a reação daquela mulher, que deveria ser uma reação maravilhosa, nos mostra no versículo 16, e disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não minta. A mulher pensou que Eliseu estava mentindo para ela. Ela não podia acreditar que seu grande desejo finalmente seria realizado. Eu sei que existem desejos no nosso coração que parece que nunca mais vai acontecer. Mas se esse desejo que está no seu coração, se esse sonho que está no seu coração, ou talvez que um dia esteve, se ele ocupar o lugar de Deus no seu coração, ele nunca vai ser realizado mesmo. Porque o seu coração tem que estar cheio da presença de Deus. No seu coração tem que estar cheio da adoração do nome do Senhor. Somente a Ele toda a honra e toda a glória. Lembra que eu costumo dizer sempre, meu irmão, eu amo minha família, amo minha esposa, amo meu filho, mas é Deus em primeiro lugar na minha vida. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Por que ela disse isso, né? A sunamita disse a Eliseu: não mintas para a tua serva. Sabe por quê? Talvez porque ela já tivesse vivido a morte prematura do seu sonho em virtude das circunstâncias da vida, do tempo que se havia passado, da situação do seu marido, que a Bíblia diz que ele já era velho, e já não tinha condições de conceder um filho para aquela mulher, enfim. E isso não é comum, meu irmão. Sabe, não é, não é incomum isso. A pessoa tem um sentimento desse, tipo assim, por que agora? Quando tudo parece que passou, agora Deus vai me dar. Algumas vezes nós demoramos em acreditar nas
maravilhosas coisas que a palavra de Deus diz que nós temos, ou coisas que Deus nos promete. Sabe, de repente fala assim, nossa, é uma palavra motivacional. Não, meu irmão. Sabe por quê? Depois você lê na sua casa, lá em Tiago capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de boas dádivas. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em abençoar. Então não é uma palavra motivacional, é uma palavra verdadeira, é a palavra de Deus que nós estamos pregando aqui. Sabe, querido, e se você for... E às vezes fala assim, nossa, isso é muito bom para ser verdade. Nós somos tão desconfiados que tem um ditado no mundo que diz, né? Quando a esmola é muita, como que é? Até o santo desconfia, né? Mas olha o que diz em Efésios 3:20, põe aí, Ricardo, para mim. Efésios 3:20, que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais. Diga comigo, tudo! Olha, tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Se você prestar atenção nessa frase, nas traduções da interpretação, tem até redundância aí. Porque ele fala assim, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante. Sabe o que é isso? É uma coisa acima da outra. O teu Deus, Ele faz acima daquilo que você pensa ou imagina. Ele tem prazer em nos abençoar. Aleluia! E aquela mulher não acreditou quando ela ouviu o profeta dizer. Sabe por quê? Porque ela não pediu. Então foi o primeiro momento, uma morte prematura de um sonho que não havia sido realizado. Diga assim comigo, morte prematura de um sonho não realizado. Quando ela recebeu aquela notícia do profeta, que Deus lhe concederia, lhe realizaria o sonho, ela achou até que era mentira por parte do profeta. Mas, versículo 17, a Bíblia diz, e concebeu a mulher, e deu à luz a quem? A um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir até o dia de Jesus Cristo. Se Deus prometeu, acontece, meu irmão. Então, resolvemos, talvez eu pudesse terminar a palavra aqui agora. Fim, né? Em Deus eu posso ficar livre da morte prematura. Terminei a palavra. Depois de um ano, a mulher deu à luz a um filho, exatamente como Deus prometeu. Considerando isso, né? Pode parecer que a história pode terminar aqui, só que este não é o final. Como assim, pastor? Eu vou ter que correr por causa do tempo, mas não é o final. O problema, meu irmão, que aí a vida continua. Diga comigo assim, a vida continua. Os sonhos de Deus, eles se realizam na nossa vida. Quando Deus tem um projeto, o sonho se realiza. Sabe, eu sou testemunha disso, eu já vivi isso na minha vida. Vocês conhecem a história, eu e a Dani, o Gabriel, nós fomos buscar em Israel. Como assim, pastor, você adotou ele lá? Não, foi um sonho. Sabe, um dia falaram pra gente assim, vai lá em Israel que a Dani vai engravidar lá. Nós fomos para Israel e engravidou lá, não tinha dinheiro, não tinha nada e fomos para lá. E aconteceu, uma hora, quem não sabe dessa história, uma hora vai ficar sabendo. Não dá tempo de eu contar agora. Então, querido, a Bíblia diz que a mulher concebeu um filho, beleza, né? Só que é o seguinte, os versos seguintes, que eu não vou ler por causa do tempo, nos relata também sobre um grande problema que apareceu na saúde da criança quando ela cresceu. Essa mesma criança que é fruto do sonho de Deus no coração da mulher. Apareceram alguns problemas. E talvez aqui nós poderíamos dizer que pela segunda vez a mulher vive a morte prematura dos seus sonhos, só que agora é diferente, dos sonhos já realizados. Porque a primeira foi de sonho que não havia sido realizado. Aí Deus vem, intervém e realizou o sonho. Glória a Deus, nasceu a criança. Então assim, sonho gerado nasceu, amém. Só que depois, bom, Deus deu, agora está tudo bem, não vamos ter mais problema. Só que nós não encontramos na palavra, em nenhum lugar, pelo contrário, em nenhum lugar da palavra, Deus diz que os filhos dos crentes,
ou os pais, ou o irmão, ou a esposa, ou os próprios crentes, nunca ficarão doentes. A palavra não diz isso. Pelo contrário, João 16:33 diz o que, pastor Ezequiel? No mundo tereis aflições. Fala isso a palavra. O problema é que a gente não sabe lidar com as aflições. Sabe, quando a gente recebe alguma coisa, aí, que nem o caso dessa mulher, ela recebeu o milagre. Deus operou, rompeu com a morte prematura do sonho que ela tinha, de um desejo que queria ser realizado, foi realizado. E aí começou, no versículo 18 a 20, depois você lê na sua casa, fala que o filho dela crescendo saiu com o seu pai. Estava com os segadores e ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o para sua mãe. Até lá já os pais já jogam para cima das mães, né? E ele o tomou e levou para sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. O menino morreu. Aquele sonho que aquela mulher tinha de ter um filho, aconteceu. Já que era para o menino morrer, por que Deus permitiu que aquele sonho acontecesse então? Você percebe, irmão, que tem coisa que a gente não entende na vida? Por que Deus permitiu isso? Mas o interessante não é a isso que eu quero me apegar. O interessante, antes de falar da situação do menino, eu quero falar da situação da sunamita. Porque ela viveu duas histórias de morte prematura. Primeira, morte antes da realização de um sonho. Que o dela, no caso, seria um filho. Eu não sei qual seria o seu. O segundo é que o sonho se realizou. Mas depois que se realizou, no meio do processo, o menino crescendo, morreu. Uma enfermidade. Sabe? E aí foi quando eu escrevi essa frase. A gente não sabe lidar com as situações, com as circunstâncias da vida. E às vezes as pessoas até se revoltam contra Deus, falando: por que Deus permitiu isso? Essa mulher, a atitude dela foi totalmente diferente. Ela não reclamou, tanto é que quando o pai mandou o menino doente para a mãe, a Bíblia diz que ela colocou entre seus joelhos e ao meio-dia ele morreu. Sabe o que ela fez? Ela deitou o menino na cama que ela preparou para o profeta, deitou o menino, fechou a porta, chamou o seu marido e falou: prepara uma jumenta e um servo e me leva até o homem de Deus. Ele estava lá no Monte Carmelo. Me leva, aí o marido falou assim: mas você vai fazer o quê? Hoje não é sábado, não é dia de culto, nada, você vai o quê atrás do profeta? Tudo me vai bem, eu preciso lá resolver um negócio com o profeta. Ela correu, ela não murmurou, ela não falou: o nosso filho morreu, por que Deus fez isso? Por que Deus deu e tirou? E por que não sei o quê? Ela não fez nada disso. A atitude dela foi totalmente atípica. E a Bíblia diz que ela falou assim para o servo, olha, que estava tocando a jumenta lá, falou: você pega o caminho aqui, só para quando eu mandar, não para em nenhum lugar. O que isso quer dizer, irmão? Tem momento na vida da gente que não adianta eu ficar reclamando para um e para outro. O negócio é entre você e Deus, meu irmão. É você e Deus. Aquela mulher foi, e a Bíblia diz que quando o profeta, ele viu a mulher, ele falou: eis que a sunamita vem vindo. Geazi, vai ao encontro dela, pergunta se está tudo bem com ela, com o marido dela e com o filho dela. O Geazi obedeceu, foi: ei, sunamita, tudo bem? Ela falou assim: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Mas o meu negócio não é com você, Geazi, é com o profeta. A Bíblia diz que ela foi no pé do profeta. Geazi foi tentar tirar ela. O profeta falou assim: deixa ela, porque eu vejo o coração dela amargurado, triste. E ela disse assim para ele: aí sim, eu não pedi um filho, eu não pedi um filho, mas já que o Senhor me deu um filho, eu não aceito ser roubado desse filho, não. O meu filho está morto. Aí o profeta falou assim: leva o bordão, coloca sobre o rosto do menino e ele vai viver. Ela falou: profeta, eu não saio daqui sem ser comigo para casa lá. Geazi foi até na frente com o bordão, chegou lá, colocou no rosto do menino, tirou e nada do menino ressuscitar. E ela e o profeta continuou indo, voltando para casa. A Bíblia diz que o profeta entrou, deitou sobre o corpo do menino, deitou, colocou a boca sobre a boca, o olho sobre o olho, o corpo dele sobre o corpo do menino, levantou e nada do menino levantar. E o profeta andava sobre a casa, e a Bíblia diz que o profeta orou ao Senhor. Meu irmão, imagina a situação daquele profeta, imagina a situação que ele estava.
Imagina a situação dele. Deus concedeu um filho, realizou um sonho, e no meio do processo, o diabo intervém desgramado, com enfermidade na vida daquela criança. Mas pastor, Deus não poderia ter proibido a intervenção do diabo? Poderia, mas a Bíblia diz que Deus, Ele pode permitir situações para que o nome dEle seja glorificado, e pode também permitir e as coisas acontecer para que aconteça segundo o seu querer e os seus propósitos. E é interessante que o profeta não desistiu. Ele deitou de novo sobre o menino, mais uma vez, e ele levantou e continuou orando sobre a casa. E a Bíblia diz que o menino espirrou por 7 vezes. E aí ele disse assim: chama a sunamita, entrega o teu filho vivo nas tuas mãos. Eu não sei se você faz parte do processo de uma morte prematura, que o seu sonho ainda não foi realizado. Eu não sei se você faz parte do processo que um dia o seu sonho foi realizado, mas no meio do caminho aconteceu alguma intervenção maligna que roubou os seus sonhos, porque talvez você deu brecha também. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que quando Deus está no negócio, meu irmão, o que estava morto pode tornar ter vida a qualquer momento. Quando Deus está no negócio, a Bíblia, o que nós temos proclamado aqui: em Deus nós podemos ficar livre da morte prematura. Eu não sei que período você tem vivido da morte prematura, mas o que eu sei é que em Deus nós podemos viver o sobrenatural. Em Deus nós podemos. E no Salmo 103:3, a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que sara todas as tuas enfermidades. Ele não sara as enfermidades pela metade. Eu não tenho mais tempo a ministrar aqui, sabe? Eu teria que terminar minha mensagem aqui. Mas Ele sara todas as enfermidades. Mas o interessante, para mim concluir a mensagem, não é o milagre da ressurreição do menino ali, mas é a atitude daquela sunamita. Desde o início, ela não barganhou com Deus. Talvez ela teve um sonho prematuro. Aliás, perdão, a morte de um sonho prematuro. E depois realizou o sonho, no caminho veio de novo uma outra decepção. E domingo nós tivemos uma palavra tremenda à noite sobre as decepções da vida aqui, que o apóstolo ministrou. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você em casa tem vivido, mas o que eu posso dizer é que essa mulher, ela é um exemplo de uma atitude no meio de uma tribulação. Ela é um exemplo de atitude, porque tanto no começo que ela não recebeu o milagre, ela continuou servindo e adorando ao Senhor. E quando no meio do caminho o filho dela morreu, ela não murmurou, mas ela buscou um profeta, e o profeta buscou ao Senhor. E para encerrar, eu quero pôr a frase de encerramento. Pode pôr a frase que encerra, Ricardo, por favor. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Repete comigo, diga assim: a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. A atitude dessa mulher nos ensinou muito. Pastor, mas o top dessa palavra foi o menino ressuscitar através do profeta Eliseu. Não, para mim não. Para mim foi a atitude da mãe, porque ela passou por um momento difícil, aliás, por 2, e em nenhum momento você viu ela reclamando ou murmurando. Só quando o profeta falou assim para ela: daqui a 1 ano você vai ter um filho, ela falou: não minta para a tua serva, porque ela tinha vivido já a morte prematura de um sonho. Para ela aquele sonho já tinha morrido, mas para Deus não. Eu não sei que fase você está passando. Eu não sei se o seu sonho ainda não foi realizado, ou se o seu sonho já foi realizado e no meio do caminho parece que tudo está indo por água abaixo. Se posicione hoje. O segredo dessa mensagem é a sua posição em Cristo, porque as enfermidades, elas não têm poder contra o nosso Deus. Salmo 103:3: todas as tuas enfermidades são curadas, todas. O Senhor não nos cura pela metade.
sabe? Então, não existe nada que nos impeça de servir a Deus com excelência. Hoje seria um dia que, dentro das restrições que nós estamos vivendo devido à pandemia, essa igreja tinha que estar 40% de pessoas aqui. Mas as pessoas, infelizmente, eu até conversava com o Vander antes do culto, a gente falava de uma opressão maligna que estamos vivendo nos dias de hoje. Uma opressão tão forte, que essa opressão não é novidade. Se você for lá ler em Atos 10:38, lá fala sobre isso. Fala de enfermidade, de opressão do diabo. As enfermidades não vêm de Deus. Deus pode até permitir. Existem enfermidades que são naturais. Se você entrar numa água gelada, numa piscina, num tempo desse, você pode ficar doente. Isso é o natural. Mas existem enfermidades que o diabo, ele é maldito mesmo. Ele quer atormentar a vida de todo mundo. Como essa pandemia, seja uma conspiração ou não, eu não sei. Mas que isso é demoníaco, é demoníaco. Por isso que eu tenho pedido para que a igreja clame para acabar com isso. Quantos sonhos morreram no meio por causa dessa pandemia? Quantos jovens estão morrendo por causa dessa pandemia? Quantos sonhos, pessoas pararam na metade por causa da pandemia? Mas o que eu quero te encorajar hoje pela palavra e pelo Espírito Santo é que você se posicione em Deus. Continue sendo um adorador, continue sendo um filho, um servo de Deus, independente das circunstâncias que você tem vivido, porque isso não pode definir o teu futuro em Deus. O nosso futuro em Deus tem que ser a nossa salvação em Cristo Jesus. Quando as trombetas soarem, para que a igreja seja arrebatada, nós sejamos juntos arrebatados em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém de um crente? Amém? Muitos podem falar, a pandemia, a preparação do anticristo. Se a pandemia é a preparação do anticristo, meu irmão, eu posso dizer que a pandemia é a preparação de uma igreja gloriosa, que vai ser arrebatada em Cristo Jesus. Se coloca de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero fazer 2 orações essa noite. A primeira é dar uma oportunidade para você que está aqui e você que nos assiste pela primeira vez. E a oportunidade não é te convidar a mudar de religião, não, porque a minha religião não salva, e nem a sua salva. Religião nenhuma salva, quem salva é Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6, a palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai se não for por mim. Amém? E nessa noite, se você quer entregar a tua vida para Jesus, eu queria convidar todos a fecharem os seus olhos. Todos, por favor. E repita essa oração comigo. Diga assim, podem todos repetir comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu quero viver conforme a fé que essa mulher, essa sunamita, ela via através do profeta Elias, o Espírito de Deus. E eu quero convidar o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo para habitar e morar no meu coração. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados e eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus nessa noite, e peço ao Senhor: escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa morar e viver com o Senhor eternamente, em nome de Jesus. Vou pedir para que todos com seus olhos fechados. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez hoje, que recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Levante uma das suas mãos, só para mim saber que hoje você quer aceitar Jesus Cristo como teu único Senhor. Levante uma das suas mãos. Se tem alguém aqui em casa, se você que está em casa nos assistindo e você decidiu aceitar Jesus Cristo, mande um WhatsApp para nós. Nós queremos te acompanhar, queremos realmente pregar o evangelho da salvação para você todos os dias. Tem alguém aqui que tomou essa decisão de receber Jesus Cristo? Ninguém? Amém. E agora eu quero orar
E a oração que eu quero fazer é segundo essa palavra, para aqueles que viveram a morte prematura, um sonho, e hoje você ouviu a mensagem e você pode crer que em Deus você pode ficar livre dessa morte prematura. Se você crê nisso, põe a mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Eu acho que o maior exemplo está nessa mulher sunamita. Ela não dependeu das circunstâncias para servir ao Senhor. Ela não barganhou com Deus, mas ela continuou firme num propósito que ela tinha. Mesmo quando o seu sonho não havia sido realizado, ela continuou firme. Quando se realizou e depois o seu filho veio a falecer, ela não murmurou contra Deus, mas ela creu que o mesmo Deus que prometeu era fiel e justo para abençoá-la e fazer o seu sonho ressuscitar. Pai, em nome de Jesus eu quero orar nessa noite, para que sejamos libertos, Deus. Libertos, Pai, de toda religiosidade, libertos, Senhor, de tudo aquilo que foi enxertado em nossas mentes, Pai, através de mensagens motivacionais, para que nos condicionasse a Te servir, buscando algo em troca, Senhor. Mas leva os nossos corações a viver um quebrantamento, e a viver a verdade de servir ao Senhor, não por aquilo que o Senhor pode nos oferecer, mas servir ao Senhor pelo que o Senhor é. Assim como essa mulher, ela vinha em Eliseu, ela enxergava a presença do Espírito de Deus na vida de Eliseu, e ela servia, Senhor, com prazer, com alegria, com excelência. Nos leva a ter um coração excelente. Tira toda a religiosidade dos nossos corações. Senhor, nós queremos Te servir, não pensando em algo que possamos receber, mas queremos Te servir porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, porque o Senhor entregou o Seu Filho Jesus para morrer na cruz no nosso lugar, para honrar o Senhor, Pai. E mesmo após a morte, pós-cruz, o Senhor foi morar com o Pai, o Senhor enviou o Espírito Santo para que nos consolasse, para que permanecesse aqui conosco, Senhor, para que suportássemos os momentos difíceis. Por isso, traga à nossa consciência a importância da seriedade na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, queremos ter a conduta como essa sunamita teve. Ó Deus, Te servir sem nenhuma barganha. E Deus, ainda que passemos, Pai, por algum momento difícil, Pai, que não sejamos murmuradores, mas que possamos, Senhor, continuar crendo no Senhor em todo tempo, porque tudo, Pai, tudo que acontece tem a Tua permissão, está segundo os Seus propósitos, os Seus decretos. Traz paz ao nosso coração, nos traz libertação, Senhor, de toda religiosidade, nos traz libertação, Senhor, de todo espírito murmurador, nos traz libertação, Senhor, de toda a condição natural humana, Pai, de servir ao Senhor pensando em algo em troca. Nós queremos Te servir, Pai, pelo que és e sempre serás na nossa vida, o único Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém.